Olá pessoal, tudo bem? Com esse vídeo eu começo uma nova série de vídeos que vai tratar de um novo tema, que é resolução de provas. Nesse vídeo eu vou apresentar como resoluções serão feitas e depois eu vou, como é resolução de provas de concurso, eu vou dar algumas dicas pessoais de resolução de provas de concurso, ok? Então vamos lá para a apresentação. Então, como eu falei, esses vídeos farão parte de uma nova playlist chamada Provas, alguma coisa assim desse tipo, em que eu tratarei de provas de concurso, de tudo isso daí, né? Porém, quando eu trabalho com provas, resolução de questões, eu preciso partir de um pressuposto que é o nível da pessoa que está assistindo. Então, eu sei que serão vários níveis diferentes, diferente de uma classe de aula, onde você tem sempre um grupo homogêneo. Mas para esses vídeos, eu vou considerar que quem está assistindo está no nível médio. Daí eu vou estruturar, com base nisso daí, eu vou estruturar a resolução de questões em três etapas. A primeira etapa é como se fosse um chute técnico, né? Que pode ser usado em duas situações. A primeira é quando não tenho condições de resolver a questão, não sei resolver, então vou fazer um chute, só que eu não vou pegar 5 questões e chutar uma delas. Eu, de repente, consigo eliminar algumas ali e chutar dentro de 3 possibilidades. Então, um chute técnico, ou quando eu não tenho tempo para resolver a questão, tá? A outra é resolver pela lógica, ele é bem interessante, dá para poder resolver bastante coisa pela lógica, até porque quando você está fazendo uma prova de concurso de português ou de inglês, principalmente de inglês, eles colocam um assunto e começam a fazer perguntas sobre a realidade. Então, se você conhece a realidade, geralmente você consegue responder alguma coisa, tá? Então esse daqui vai ser a segunda possibilidade, respondendo com base na lógica, e a última possibilidade é utilizando todos os recursos que haverá lá na questão. Então eu vou ler o texto, descobrir onde está a pergunta no texto e responder a pergunta. Depois disso daí, todos os textos serão lidos, então vai ter uma prática de reading e de pronúncia, né? De listening também, né? Eu vou ler, dá para quem está assistindo praticar um pouco do listening, mas ao mesmo tempo seria interessante para quem está assistindo também ler o texto para poder praticar a própria pronúncia e o próprio reading. E no final eu vou colocar os problemas que eu encontrei quando estava fazendo a questão. Então, problema de gramática, problema de vocabulário, alguma coisa que eu achei mais interessante, eu vou colocar no final de cada questão. Agora vamos para as dicas, né? Dicas de concurso, né? É uma coisa muito pessoal, cada um tem a sua própria dica, cada um tem a sua própria técnica. Então, eu vou apresentar o que eu acho interessante, né? Para o concurso em geral, não focando numa matéria. O concurso em geral, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital, para poder entender onde você está, vamos lá, onde você está se metendo, né? Então, nessa leitura do edital, você vai descobrir o que você pode levar, se você pode levar um relógio, um lápis, quais são as matérias que você vai ter que estudar, no entanto, até para ver se vai ter inglês ou não vai ter inglês, o número de questões, e esse número de questões é até dividido pelas matérias, então pode ser que haja 20 perguntas de português e 5 perguntas de inglês, né? Então, o número de questões total da prova e o tempo da prova, isso é importante. 80 questões em 4 horas, por exemplo, isso daí vai definir uma estratégia que eu vou apresentar logo depois. As regras para ser aprovado, então, de repente, eu tenho 5 matérias. E para ser aprovado, você precisa tirar 80%. Eu tenho que fazer uma nota de 80%. Não importa em que matérias que sejam esses 80%. Agora, pode haver uma situação em que você precisa tirar 70% da prova
mas ao mesmo tempo você não pode fazer menos do que 30% em cada matéria. Então, por exemplo, não adianta nada você tirar 10 em português, 10 em matemática, 10 em história e 2 em inglês, por exemplo. Você vai ser reprovado porque você tirou esse 2, não atingiu o mínimo da matéria. Então, as regras de pontuação, quantas vagas tem, e o interessante, o importante também é se vai ter redação ou não. Quando ele tem isso daí, no edital ele coloca haverá prova discursiva e vai colocar, e o tema será atualidades, ou o que eles têm feito ultimamente, né? E o tema será qualquer assunto referente às matérias disponíveis no edital. Então, qual é o tema, qual o tipo de redação, se vai ser uma redação descritiva, dissertativa, geralmente é uma redação dissertativa que tem que colocar lá, e a quantidade de linhas. Isso também é importante. Uma redação com 30 linhas, de 25 a 30 linhas, se for de 25 a 30 linhas, você não pode fazer uma redação de 24 linhas. De 25 a 30 linhas, e a cada linha que você não completar de 30, você perde um ponto. Então você precisa entender como funciona essa redação. E o edital, ele vai ser o seu guia. Como você deve se portar na prova. Então por isso que é muito importante ler o edital, tá? Ler o edital, entender como vai funcionar a prova, define as estratégias para você poder atacar a prova, né? Vamos falar assim, né? Então a gente tem o tempo da prova e o número de questões. Pô, vê lá quanto tempo você precisa ter, você vai precisar despender para cada questão, ou para cada conjunto de 10 questões, né? Se houver redação, qual é o tempo que você precisa para fazer a sua prova dissertativa? Se a gente pensar numa prova dissertativa em que você primeiro coloca lá as ideias principais, daí depois você faz um rascunho, daí depois você corrige esse rascunho e depois você passa a limpo. Qual é o tempo que você precisa para cada uma dessas etapas? Qual é o tempo que você precisa poder passar a dissertação a limpo? No meu caso, eu calculo 1 minuto para cada linha. Então, se eu tenho uma prova de 30 linhas, eu coloco 30 minutos para poder passar a limpo. Tá? Tempo que você dedicará para poder passar o gabarito, né? Então, 80 questões, qual é o tempo que você precisa fazer 80 bolinhas no gabarito, né? Isso também é importante. Por que é interessante até definir o tempo que você precisa fazer o gabarito, né? Chega uma hora na prova em que todo mundo começa a se levantar, geralmente faltando 15 minutos. Todo mundo começa a levantar, ir embora, e você fica ali e você fica se perguntando se você vai passar o gabarito ou não. E você começa a passar o gabarito, as pessoas começam a se levantar e você começa a ficar nervoso, começa a tremer. E quando você precisa fazer bolinha no gabarito, cara, a bolinha não sai mais, você fica nervoso. Então, e você sabe que dá tempo, mas porque você está nervoso, você fica mais nervoso ainda, uma bola de neve. Então, defina lá um tempo que você realmente precise para poder passar as respostas para o gabarito. Cara, usa roupa confortável, você vai ficar sentado lá durante umas 4 horas, leva água, barrinha de cereal, mas também não é um almoço, você não vai almoçar lá, então é só uma água. Eu sempre levo uma água em uma barrinha, cara, eu nunca como a barrinha, nunca tomo água, você fica tão concentrado lá que você acaba até esquecendo de fazer isso daí. O interessante da barrinha e da água, ele é mais para poder dar uma acalmada. Então você está ali, você precisa de um tempinho para poder pensar, então você para, toma uma água e fica ali 1 minuto tentando relaxar ou raciocinar, né? Então, muito mais do que a necessidade de comer ou de beber água, ele é mais um momento para você poder relaxar. Não chega em cima da hora na prova, porque se você chegar em cima da hora, você vai chegar com uma adrenalina muito, muito alta. Isso daí influencia logo no comecinho da sua prova, já começa mal. E entra na prova, tenta relaxar um pouquinho, 5 minutinhos,
o que eu acabo fazendo é sempre, cara, até a hora que chegar a prova ali na minha carteira, eu abaixo a cabeça, fico ali meio que dormindo, meio que tentando relaxar, tá? Chegou a prova. Eu primeiro olho, até porque eles sempre falam assim, confiram suas provas, verifiguem se todas as páginas estão. Então eu vou lá, confiro todas as páginas, vejo se todas as questões estão ali e no final se tem e no final eu vejo se tá o que eu planejei realmente está dando, vai dar certo, né? E se tiver redação, a redação geralmente está lá no final da prova, eu chego até o final, eu verifico que realmente tem a redação, eu leio o tema. Eu leio lá, tá? Você vai ter que escrever sobre os direitos do consumidor para devolver produtos. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Então, se eu já conheço o assunto, eu já começo a fazer minha prova objetiva até com uma certa tranquilidade, porque eu já sei o assunto que vai ter que ser sobre o qual terá que ser escrito. E durante a prova, se eu já conheço o assunto, eu me vier as ideias-chave, nada impede de eu estar ali na prova de português, na questão número 5, eu viro a página, vou lá pro final e anoto aquela ideia que me veio à cabeça, né? Então eu vou anotando as ideias principais. Na hora que eu vou fazer a prova de redação, eu já tenho quase todas as ideias principais colocadas, só vou direto pro rascunho. Então eu ganhei um tempinho ali. Agora, se eu leio o tema e eu não sei nada do assunto, vou ter que ficar pensando muito tempo. Conforme eu vou fazendo a prova, eu ganho aquele tempo que estou fazendo a prova e já vou ali tentando pensar sobre as ideias principais. Às vezes até a prova em si dá alguma dica ali em uma questão, fala alguma coisa que faz você relembrar alguma coisa, você anota ali, né? Então eu sempre dou uma lida nas regras da redação da prova ali antes de começar a prova mesmo, né? Agora, para a prova em inglês, né? Isso daí foi para a prova em geral, né? Para a prova em inglês e para a prova em português também, o que eu acabo fazendo é assim: a prova geralmente ela tem um texto e desse texto as questões. E as questões são baseadas no texto. Então o que acaba acontecendo é assim: você naturalmente você lê todo o texto e vai para as questões, até porque vem numa loja, numa sequência. Lê o texto, vem para as questões, né? Daí vem 5 questões sobre o mesmo texto. Às vezes o texto é pequenininho, então se o texto for pequenininho, beleza, lê o texto e já vai para questões. Mas geralmente o texto é muito grande, muito amplo e muito denso. Você fica cansado lendo aquele texto. Daí quando você vai para as perguntas elas remetem a uma linha do texto. Então, por exemplo, vai na linha 10, então texto de 50 linhas. Daí na primeira pergunta, na linha 10, a palavra que é um pronome, né? Se refere a qual elemento? Daí então você descobre que aquela primeira pergunta você não precisaria ler o texto todo. Você iria para aquela linha 10 e descobriria ao que se remete aquela palavra. Então você já ganha um tempo. Então, para poder evitar ler o texto todinho e ficar perdido, ficar denso, cansado, eu primeiro dou uma olhada em cada pergunta e vou anotando no texto já onde está aquele elemento de referência. Então, pergunta 1, o elemento está aqui. Pergunta 2, os elementos estão aqui. 3. Daí depois, o que eu não consegui responder por ali, daí eu vou ler o texto todo para responder, né? Mas quando eu leio o texto, eu já leio mais focado. Então, por exemplo, na linha 10 eu sei que eu preciso prestar atenção nesse que. Então eu já leio. Se eu fizesse o contrário, geralmente o que iria acontecer eu leria o texto e quando eu fosse para as questões, eu teria que reler o texto. Então é um retrabalho ali que toma um tempo, tá? Então ali, depois de ler o texto, preste atenção nos itens identificados relacionados às perguntas. Pessoal, foi um breve vídeo de apresentação e eu coloquei algumas pequenas dicas ali de concursos, tá? Então, para todos aqueles itens colocados, se vocês tiverem alguma pergunta, manda um e-mail para walterfernandoinglês@gmail.com. Então, pessoal, esse daí foi o vídeo de apresentação.
dessa sequência que virá. E também há algumas dicas de concurso. Espero que vocês tenham gostado das dicas e espero que vocês acompanhem as resoluções de questões desses concursos, né? Então, até o primeiro vídeo lá. Um abraço a todos.